A juiz esclarece. Vamos falar hoje das diversas fases do processo judicial de promoção e proteção e, em particular, da fase de instrução. Vou primeiro elencar quais são as fases do processo judicial de promoção e proteção. São elas a instrução, a fase de decisão negociada, se não for viável essa fase, a fase de debate judicial, a fase da decisão e, finalmente, a fase da execução da medida que venha a ser aplicada. O processo pode iniciar-se desde logo com as seguintes decisões. O Tribunal declara aberta a instrução, portanto, com vista à realização de diligências de prova, ou detém desde logo todos os elementos necessários para decidir, de acordo com os elementos que foram remetidos da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo, e, se for caso disso, arquiva logo o processo porque já não há situação de perigo a cautelar. Pode ainda, no caso de também estarem reunidos todos os consentimentos e todos os elementos de prova necessários, determinar desde logo uma conferência, a realização de uma conferência para a obtenção de um acordo de promoção ou proteção, ou se for desde logo inviável resultado do processo que não é possível a obtenção de qualquer acordo, pode desde logo ordenar a notificação das pessoas que devam ser notificadas para o efeito, e que depois iremos ver, para alegarem com vista ao debate judicial. O debate judicial também será objeto de outra sessão em que irei explicar em que é que consiste. Bom, se declararmos aberta a instrução, há diligências que são obrigatórias. São elas, desde logo, a audição dos progenitores ou das pessoas cuja guarda se encontra a criança ou jovem e a audição da criança ou jovem se tiver mais de 12 anos ou, não tendo mais de 12 anos, se tiver discernimento e maturidade suficientes para perceber o objeto do processo. O que é que se entende por criança ou jovem para efeitos desta lei? A criança ou jovem é todo aquele ser que tenha menos de 18 anos ou, tendo mais, solicitar a continuação da intervenção judicial até aos 21 e pode ainda ser aquela pessoa que tem até aos 25 anos de idade para determinadas medidas, como o apoio para a autonomia de vida e as medidas de colocação, quanto e se durarem os processos de formação profissional e escolar e se pretender que o Tribunal continue a intervir. Só nesse âmbito, só nesse condicionalismo, é que poderá haver intervenção judicial para além dos 18 anos de idade. Se a criança jovem alcançar os 18 anos de idade e disser eu não pretendo ser mais acompanhado pelo Tribunal, tem de cessar de imediato a intervenção judicial. Portanto, inicia-se o processo, inicia-se a instrução, e o juiz designa a data para a audição dos pais, das pessoas a cuja guarda se encontra a criança, e da própria criança, se tiver maturidade de discernimento ou se tiver mais de 12 anos. São notificados ainda para apresentarem prova, requererem as diligências que tiverem por pertinentes. É-lhes explicado, a quando da audição, o objeto do processo, a finalidade da intervenção, os elementos, os factos que se encontram mencionados nos autos e é-lhes dada a oportunidade de se pronunciarem acerca dos mesmos e, quanto à criança, temos de assegurar que perceba o alcance da intervenção, que perceba os factos que vêm descritos nos autos e que perceba exatamente que passos que poderão seguir-se à audição, quais são as consequências, quais são as medidas aplicáveis, enfim, a criança deve sair dali perfeitamente esclarecida acerca daquilo que poderá acontecer a seguir. No âmbito da instrução, há diversas diligências que podem ser feitas, levadas a cabo. São elas, por exemplo, a audição dos técnicos, se for considerado necessário. Para além disso, exames periciais também podem ser realizados se forem necessários. Há que ter em conta que exames que possam ofender o pudor da criança ou do jovem
só devem ser levados a cabo se forem estritamente necessários aos fins do processo. E, nesse caso, a criança pode fazer-se acompanhar de um pai, de uma pessoa da sua confiança, alguém, portanto, que o conforte e com a qual se sinta à vontade. Esses exames têm de ser realizados por técnicos habilitados para o efeito. Os exames médicos requerem o consentimento dos progenitores ou das pessoas a cuja guarda se encontra a criança, portanto, tem de consentir na realização desses exames. A criança ou jovem com mais de 12 anos também tem de consentir e poderá também ser considerada relevante a oposição da criança com menos de 12 anos que revele discernimento e maturidade suficiente para manifestar a sua oposição. Estas diligências devem ser levadas a cabo de acordo com aqueles princípios que já enunciei, ou seja, o princípio da intervenção mínima, portanto, só devem ser levadas a cabo as diligências estritamente necessárias e com respeito pela privacidade, portanto, dos agregados envolvidos. Esses princípios também se manifestam em relação aos órgãos de comunicação social, os quais não poderão divulgar, portanto, elementos que possam conduzir à identificação da criança ou jovem em perigo, sob pena de desobediência, de crime, na prática do crime de desobediência, se divulgarem esses dados que possam conduzir à identificação do jovem ou criança alvo do processo, e poderão divulgar também os factos que fazem parte da fase pública que depois, noutra sessão, irei mencionar. Esta fase da instrução tem natureza reservada, não pode ser objeto de livre consulta ou divulgação. Há que ter em conta também neste âmbito que a criança, ao ser ouvida, tem o direito de se fazer acompanhar por pessoa da sua confiança ou algum pai da sua escolha, salvo se isso frustrar as finalidades do processo e o seu interesse não o justificar. Portanto, caso a caso, é necessário ver se o pai ou a mãe podem estar presentes, e quando digo pai ou mãe, a pessoa cuja guarda se encontra confiada à criança. Pois, se for ele o elemento que potencia a situação de perigo, o facto de estar presente a quando das declarações da criança poderá constituir poderá ter um efeito inibidor da própria espontaneidade das declarações a prestar pela criança. A criança ou jovem também tem o direito de se fazer acompanhar por advogado. Aliás, esse direito também assiste aos pais e às pessoas a cuja guarda se encontra confiada a criança em qualquer fase do processo, e nomeadamente nesta fase da instrução. Os exames devem ser realizados com natureza urgente. Portanto, a lei prevê que devam ser realizados em regra num prazo de 30 dias. Claro que esse prazo, em certas situações, tem de ser ultrapassado, porque temos, por exemplo, o caso das avaliações psicológicas, que por vezes requerem diversas entrevistas e que, no prazo de 30 dias, frequentemente não é viável, portanto, proceder à realização das mesmas, porque é necessária uma relação de empatia entre a criança e o psicólogo, ou entre a pessoa que está sujeita à avaliação e o psicólogo, e isso pode levar a que sejam ultrapassados esses prazos que a lei prevê e que, neste caso, é de 30 dias. No âmbito da instrução, também pode ser ordenada a realização de relatórios e informações sociais. Em regra, os relatórios também são realizados no prazo de 30 dias e as informações sociais no prazo de 8 dias. Esses prazos também podem ser ultrapassados se necessário. Muitas vezes é necessário porque não se encontra, não é possível o contacto com as pessoas num curto prazo, ou porque se esquivam, ou porque têm afazeres que por vezes as leva a faltar. E é necessário convocar por diversas vezes, e é frequente que os relatórios
que são juntos ao processo na fase de instrução, também apenas surjam nos autos depois de decorrido esse prazo de 30 dias. Toda esta fase de instrução deve ser levada, conduzida com celeridade, de forma que se invada o menos possível a esfera da vida íntima dos agregados que são alvo da intervenção e de forma que se possa chegar, no mais curto prazo, a uma decisão acerca da necessidade ou não da intervenção judicial e da aplicação de uma medida de promoção e proteção. Estes processos, em regra, têm a fase de instrução também circunscrita no tempo. A lei prevê que todas as diligências sejam realizadas num prazo de 4 meses. Esse prazo não é perentório, ou seja, não é obrigatório, é ordenador, é indicativo. É o prazo que o legislador previu como ótimo para a realização da fase de instrução. Obviamente que, no caso que eu já mencionei das avaliações, das perícias, esse prazo dificilmente será acatado, mas o que interessa é que todos os operadores judiciários se esforcem no sentido de rapidamente definirem o encaminhamento subsequente e conferir alguma estabilidade à situação da criança. E, tendo em vista esse objetivo, todos os esforços devem ser envidados nesse sentido. Como diria Aquilino Ribeiro, em cuja casa nos encontramos antes, tendo em vista esse objetivo, alcança quem não cansa. Bem-aja pela atenção.